E agora um destaque internacional que o Ulisses Neto, nosso correspondente, traz pra gente. O presidente dos Estados Unidos se irritou com o líder canadense durante reunião da cúpula da OTAN em Londres. Acompanhe. A reunião de cúpula da OTAN, que começou mal em Londres, terminou ainda pior nesta quarta-feira. Era para ser um evento comemorativo marcando os 70 anos de criação da Aliança Militar. Ocorre que o grupo de 29 países não anda se entendendo muito bem há bastante tempo, principalmente porque as principais lideranças têm perfis muito distintos. Isso ficou claro com o vídeo de uma emissora canadense que flagrou diversos líderes internacionais supostamente ironizando Donald Trump durante um encontro no Palácio de Buckingham. Estavam na roda o britânico Boris Johnson, o francês Emmanuel Macron, o canadense Justin Trudeau, o holandês Mark Rutte e a filha da rainha Elizabeth II, melhor dizendo, a princesa Anne. Aparentemente, todos estavam ali ironizando as entrevistas coletivas do presidente dos Estados Unidos, que foram bastante longas, acima de 40 minutos, durante este encontro. Trudeau teve a infelicidade de estar de frente para a câmera e, no final das contas, sobrou para o líder canadense. Trump passou o recibo e chamou o vizinho de duas caras depois que as imagens foram divulgadas. Essa gafe capturada pelas câmeras é só mais uma que vai entrar para o anedotário diplomático. O que importa de fato é que, apesar de ter sido classificada como em morte cerebral pelo próprio presidente francês recentemente, a OTAN segue viva. Só não se sabe exatamente qual é a habilidade dela de formar uma força militar que proteja seus aliados de eventuais ameaças internacionais, se é que elas de fato existem. China e Rússia são os adversários em potencial que o Ocidente vive repetindo, falando sobre os riscos que estes dois países e seus exércitos trazem para os líderes do Ocidente. Mas ainda que os presidentes, chefes de Estado, chefes de governo reunidos na região metropolitana de Londres tenham jurado união entre si, o fato é que a aliança ainda sofre com diversos problemas. A questão que incomoda muito o sócio mais poderoso, que é os Estados Unidos, claro, que são os Estados Unidos, melhor dizendo, é o fato de que apenas 8 filiados cumprem a regra de investir até 2% do PIB em sistemas de defesa, um assunto que é bastante caro para Donald Trump, que ele vem insistindo desde que assumiu a Casa Branca, porque, no final das contas, os americanos são os principais produtores de armamentos, exportadores nessa frente para o resto do mundo. E o presidente dos Estados Unidos também tem passado por alguns constrangimentos por não conseguir influenciar seus colegas. Um exemplo claro foi o fato de que Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, que está em campanha eleitoral, ter evitado a todo custo aparecer ao lado de Donald Trump. Isso o faria perder votos nessa reta final da eleição. E assim sendo, quando o chefe da Casa Branca não consegue ter uma influência tão forte, até mesmo com seus colegas mais próximos, fica difícil de prever um futuro que seja ainda mais importante para a OTAN e como essa aliança militar pode proteger os países que são filiados já neste aniversário de 70 anos. É claro que a aliança passou por uma forte expansão e isso também trouxe custos para a OTAN, principalmente custos políticos, e agora ela tenta se reinventar, mas os sinais são de que dificilmente isso vai acontecer no curto prazo. Só uma informação adicional é que o nome do presidente Donald Trump não é mencionado em nenhum momento nessa curta conversa que foi captada por uma câmera, conversa essa da qual participavam o Trudeau e o Boris Johnson, assim como a princesa. Então, as especulações que seria o Trump, enfim, em razão ali do momento, pergunta-se ali por que ele está tão atrasado, aí o Trudeau, o canadense Trudeau diz que é porque ele demora muito tempo dando as coletivas de imprensa e tal. Mas o nome do Trump nessa conversa não é mencionado.